Então, ó, uma das aplicações do flip-flop JK é o divisor de frequência, né? Então, olha só, se a gente tiver aqui eu nem estou mostrando as entradas preset clear, toda vez que não mostrar as entradas preset clear, viu, pessoal, a gente assume que elas estão desativadas. Não é que elas não existam, que a gente não está usando elas e aí a gente só presta atenção no J e K, senão fica muito confuso, né? Toda hora ficar desenhando aqui, é muito fio para todo lado. Então aqui, eu tenho o J e o K ligado em alto, o que vai fazer com que essa saída, toda vez que eu tenha uma transição no clock, ela mude. E aqui a transição de subida ou descida que eu tenho que olhar, pessoal. De subida. Não tem bolinha, é de subida. Então eu vou lá, marco todas as transições de subida, tá? É aqui que vai acontecer alguma coisa. E o que vai acontecer? Qual é a combinação que eu tenho em J e em K? Eu tenho a combinação 1 e 1. Então, toda vez que tiver nessa transição aqui, a minha saída vai trocar. Aqui as entradas assíncronas não estão mandando em nada, então vai acontecer o seguinte, ó, se a minha saída aqui ela começa em 0, transição de subida vai para 1. Até a próxima transição de subida permanece em 1, transição de subida, 0. Transição de subida, 1. Transição de subida, 0. Transição de subida, 1. Transição de subida, 0 e assim por diante. O que eu percebo? Olha que interessante, pessoal. O período de uma onda é quando ela começa a repetir. Então, você vê que a onda de cima, ela tem esse pedacinho aqui como uma unidade em que ela não se repete. Então, assim, olha, ele estava em alto, foi para baixo, foi para alto de novo. Então, a partir daqui ela começa a repetir, né? Repetir o mesmo padrão. Então, eu posso falar que isso aqui é um período, é um tempo que ela gastou aqui. Ela gastou quanto tempo? Ah, sei lá, gastou 1 segundo, né? Para fazer isso aqui. No caso da de baixo, essa repetição ela acontece num tempo que é o dobro do anterior, né? Porque se eu olhar a forma de onda de baixo, ó, ela estava em 1, 0, a hora que ela vai começar 1, 0 de novo, é aqui. Então, se eu olhar aqui embaixo, eu tenho que esse cara aqui demorou o dobro do tempo do de cima, né? Então, se o de cima demorou 1 segundo, aqui eu tenho um tempo 2 aqui que seria, demorou 2 segundos. Bom, a gente tem aquela fórmula que a frequência ela é o inverso do período. Então, é 1 sobre o período. Então, no primeiro caso, vamos imaginar, né, que seja 1 segundo. O primeiro caso aqui, o T1, ele era de 1 em 1 segundo, o período. Portanto, 1 sobre 1 dá 1 mesmo. A minha frequência vai ser de 1 Hz. Então, o sinal de cima, o sinal do clock, tem uma frequência de 1 Hz. No caso do de baixo, ele demorou 2 segundos, né? O período do de baixo é o dobro do de cima. Portanto, aqui é 2 segundos. Se eu fizer a conta 1 sobre 2, né, que é a frequência, vai ser uma frequência agora de meio Hz. Né? 1 sobre 2 é meio, né? Então vai ficar meio Hz. O que aconteceu? Eu peguei uma forma de onda quadrada de entrada que estava aplicada no clock, e se eu pegar agora a forma de onda nessa saída aqui, ela vai ter a metade da frequência anterior. Então, eu apliquei 1 Hz, vai ter meio. Se eu aplicar 10 Hz, aqui tem 5 Hz. Se eu aplicar 60 Hz, aqui vai ter 30 Hz. Então, não importa. A frequência que eu colocar aqui, ela vai dividir por 2. Então, essa é uma aplicação do flip-flop. Se eu precisar, né, dado que eu tenho uma determinada frequência, uma onda quadrada já fixa, se eu precisar dividir essa onda quadrada para gerar outras frequências, é só eu colocar um flip-flop JK e pegar a saída dele como sendo a nova frequência que eu quero. Tá? Então, essa é uma primeira aplicação que eu tenho para o flip-flop JK. Se eu quiser dividir por 4, e aí entra no que o Renato falou, olha que interessante, né? É só eu colocar um outro flip-flop em cascata. Olha que raciocínio tranquilo aqui, né? Se aqui eu tenho, por exemplo, vou fazer mais uma frequência maior aqui, vou colocar aqui, ó, se o meu clock aqui for 100 Hz, né? A gente viu pelo slide anterior que a forma de onda na minha saída, que é A, ela vai ser de 50 Hz. Vai ser metade. Mas olha que interessante, eu estou pegando agora esses 50 Hz, né, e estou aplicando ele como clock do próximo flip-flop,
Quer dizer que vai pegar esses 50 Hz e dividir por 2, vai gerar aqui 25 Hz. Então, isso aqui em termos de frequência, ele está sempre dividindo. Se eu pegar a primeira frequência que eu tinha lá, que era 100 Hz, para essa última aqui, ó, eu dividi por 4 a frequência. Se eu adicionar mais um aqui, eu divido de novo por 2. Então, vou ter 12,5 Hz. Eu estou dividindo por 8 e assim por diante. Tá? Então, só em termos de forma de onda, só para a gente se lembrar, né? A forma de onda do clock aplicado no primeiro é essa. A forma de onda na saída QA, né, ela tem aqui o período, é o dobro do que eu apliquei na entrada do clock anterior. E na entrada, na saída QB, como esse cara aqui é o clock, né, eu tenho que olhar agora as transições de subida desse cara aqui. Toda a transição de subida que tiver aqui agora é que eu tenho que olhar, não é mais a transição de subida do clock original, porque o clock do segundo flip-flop vem do QA, então é na transição de subida do QA que eu preciso olhar. Então aqui eu tenho as mudanças, né? Cada transição de subida eu tenho a mudança, e se eu pegar o período agora, dobrou também, né? Toda vez que dobra o período, a frequência divide pela metade. Então aqui eu tenho, né, uma forma de onda aqui, numa frequência, ó, no período T1, aqui eu tenho, vamos imaginar que isso aqui seja T, né? Aqui eu tenho 2 vezes T, o dobro dele. Aqui eu tenho 4 vezes T. E a frequência é o contrário, né? Se isso aqui é uma frequência F, aqui eu vou ter uma frequência F sobre 2, né? Nesse sinal aqui seria uma frequência F sobre 2, e desse sinal aqui seria uma frequência F sobre 4. Então, eu dividi a frequência por 4. E aí, se eu quiser, é só, à medida que eu vou acrescentando aqui, eu sempre vou dividindo por 2, né? Então, dividir por 4, depois eu posso dividir por 8, depois por 16 e assim por diante. Sempre potência de 2, né? Não tem como você dividir por 3, por exemplo, por 5. Não é desse jeito que faz. Dá para fazer, mas é de outro jeito.